Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a análise, o review, a crítica, chamem do jeito que vocês quiserem aí, do terceiro episódio de Percy Jackson e os Olimpianos, que é essa série que tá passando aí na Disney Plus toda terça-feira às 11 da noite. Lembrando vocês que a análise de hoje aqui vai conter spoilers, tá? A gente vai falar do episódio 3, então caso você não tenha assistido ao episódio ainda, eu recomendo você voltar depois, volta depois, assiste o episódio e depois você vem aqui nesse vídeo. Caso você só tenha visto os dois primeiros episódios, eu já fiz a análise deles, ó, vou deixar aqui no card pra você ver caso tenha perdido. Antes de eu começar aqui, eu vou convidar você a, por favor, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Tem gente que vem aqui, assiste o vídeo e não se inscreve no canal, né? É 2 palitos, gente. Só vai lá, se inscreve no canal, que você já me ajuda demais fazendo isso, tá bom? Vamos lá, vamos começar a analisar esse terceiro episódio, que eu já adianto aqui, eu gostei demais, tá? Eu achei muito legal. Eu até recebi alguns comentários na DM falando sobre alguns tópicos que eu sempre trago aqui no Plantão Geek, e a gente vai passar por todos eles bonitinho aqui no meio dessa análise. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar é que esse episódio, ele teve algumas mudanças, do material original ali que foi apresentado no livro, só que eu gostei demais dessas mudanças que ocorreram. Por quê? Por que que eu gostei? Por que que eu achei legal? Porque ele acaba aprofundando ainda mais o material do livro, sabe? Eu acho que é uma parada que às vezes algumas pessoas podem esquecer é que o livro do Ladrão de Raios é um negocico, assim, ó, de quase, assim, um pouco mais de 200 páginas, eu diria. Ele é um livro parrudinho, com letra grande, então, assim, não tem tantos detalhes quanto gostaria. Inclusive, já que a gente tá falando de mudanças, eu vou citar algumas que foram feitas ali, que pra mim foi pra melhor. Como, por exemplo, o plot da Medusa, O plot da Medusa que durante essa semana aí o pessoal já tava perdendo os cabelos, nem assistiu o episódio, já tava xingando, já tava falando, ai meu Deus, é porque vão mudar a Medusa, é porque vão fazer tal versão em vez dessa, porque não sei o que. A galera gostou de brincar de historiador essa semana no Twitter, Do nada apareceu os peritos em mitologia, que você fica, meu Deus, aí a pessoa tem lá na bio que tem 15 anos de idade, sabe? É um negócio que foi um caos no Twitter. Se você não estava no Twitter nessa última semana, ainda bem, viu? Eu queria ter sido você. Mas enfim, chegou o bendito do episódio 3 e mudaram de fato a história da Medusa. No livro, ao invés de acontecer aquela parada meio João e Maria, que é o que acontece no livro ali, a Medusa consegue atrair o pessoal por conta da comida. E aí o trio fica comendo lá desenfreadamente e vai esquecendo, que tá num lugar perigoso, tá? Eu acho que é uma manobra meio até que infantil, Conquistou o trio pela barriga, a Medusa. Até a hora que eles percebem que estão sendo enganados e toda aquela coisa. E eu gostei que eles não focaram nessa narrativa meio João e Maria, sabe? Que, você jura, eles estão numa missão super perigosa e eles foram todos enganados por uma comida lá que a Medusa fez. Ninguém percebeu que era a Medusa, demorou mó tempo pra eles perceberem, então, sei lá, eu acho que essa versão da Medusa não condizia muito com a forma audiovisual ali. Eu acho que não seria tão apropriado, ia ser um pouco perda de tempo. Você ia ficar lá 5 minutos com a galera comendo sem parar, sabe? Ia ficar, meu Deus, ia ficar meio estranho. O ponto principal da essência da Medusa nessa cena, pra mim, é que ela teria que ser manipuladora. Não importa a versão que você vai contar ali, ela tem que ser manipuladora, pra você justificar o desfecho dela no final, dela perder a cabeça e tudo mais. E eu acho que isso se manteve de uma forma ainda superior à do livro, porque a Medusa, ela tenta influenciar e manipular cada um deles individualmente, a partir do momento que eles estão lá. Outra coisa que eles fazem um foreshadowing muito legal e uma conexão muito grande com a história como um todo, é que a Medusa martela os deuses no geral. Ela martela Atena, falando que a Atena foi injusta, e ela martela Poseidon, que não fez nada pra defender ela. Então, assim, ela nem toma lados ali no meio da explicação dela, sabe? Ela tenta fazer os filhos, desses deuses que ela citou, que no caso é a Annabeth e o Percy ali, se virarem contra os próprios pais. Tanto que ela vai contando a história dela ali, meio que tentando fazer um paralelo com a Annabeth. Eu gostei muito que a Medusa chega pra Annabeth e fala, eu também era super fiel a Atena, eu amava muito a Atena, Porque, pra quem não sabe, na história original, a Medusa, ela rezava no templo de Atena. Era uma das pessoas ali, uma das mulheres que faziam as suas orações pra Atena. Então eu achei legal que eles nem escolheram lados direito pra apresentar a Medusa. Ela se coloca como uma pessoa que os deuses viraram a cara. E ela tá meio que tentando instigar os semideuses ali a fazer a mesma coisa. Tipo, virem a cara pros seus pais e tudo mais. E quem lê os livros, quem sabe do desfecho das coisas, sabe o quanto é importante essa treta toda, Esse
negócio de você tentar virar semideuses contra os deuses. Isso é muito importante pro universo de Percy Jackson e já foi introduzido em cenas como a Medusa, então pra mim foi algo extremamente positivo. E você vê que ela, de fato, ela é tão manipuladora quando você vê a ambientação do empório ali da Medusa. Quando você vê, por exemplo, que do lado de fora você tem um monte de monstro petrificado, enquanto no lado de dentro, escondido, num andar ali inferior, você tem as reais vítimas, você já vê que a Medusa brinca sim com essa questão de aparência e essa questão de manipulação. Ela não é tão boazinha quanto ela parece, ela é apresentada como uma pessoa rancorosa. Então essa foi uma das mudanças que fizeram com a Medusa, que teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu pessoalmente achei bom, porque é uma coisa que não é isolada, sabe? Não fala somente sobre ela, fala sobre a história como um todo, com essa pegada dos deuses que eu acabei de citar, né? Desse ódio de semideuses e deuses e tentar virar um contra o outro, esse tipo de coisa. Isso é importante para a história. Então, pra mim, fica uma construção de narrativa que não é isolada, não serve apenas naquele episódio, serve na série como um todo. Outra mudança que adicionaram, que eu sempre tive essa curiosidade, eu não sei vocês, inclusive convido vocês a comentarem aí embaixo se vocês, leitores, tinham essa curiosidade também, é que explicaram nesse episódio o que exatamente os monstros sentem cheiro, né? Eles podem sentir vários cheiros diferentes ali no semideus. Pode sentir, por exemplo, a vontade daquele semideus de ter glória, os defeitos fatais deles. Inclusive, eu achei muito sensacional o jogo de câmera que fizeram nesse momento. Vocês repararam nisso? Que enquanto tava falando que os monstros procuram inseguranças, defeitos fatais, né? Essa questão do orgulho e não sei o que, tá mostrando a Annabeth. Ou seja, você tá mostrando ela sendo insegura, ela estando desconfiada da presença de um monstro, ela tendo esse defeito fatal dela surgir ali naquele momento, durante a cena do ônibus, né? Inclusive, eu gostei muito que mostrou todo o orgulho da Annabeth, quando, por exemplo, ela dá uma longa encarada ali numa das fúrias antes dela fugir. Ela sorri pra Fúria, enquanto a Fúria tá tentando passar ali pra pegar eles. Então toda essa construção de você explicar o que atrai os monstros em um semideus, eu achei muito legal e isso não tem no livro. Dá pra ver que nesse episódio eles tomaram muitas decisões, assim, priorizando essa questão do audiovisual. Afinal de contas, é sempre bom a gente lembrar. Isso aqui é uma adaptação, não é Ctrl+C, Ctrl+V do livro e nem deve ser. Uma boa adaptação não é aquela que parece mais com o livro, é aquela que consegue se moldar num veículo de comunicação diferente para uma melhor apresentação. É isso que é adaptar, é você se modificar para encaixar em um ambiente. Você passar de um livro para uma série requer essa mudança, né? E você consegue ver essas mudanças em algumas decisões criativas, como por exemplo, você dividir a profecia, né, ali do oráculo e tudo mais. Inclusive, eu gostei bastante da ambientação ali do sótão do oráculo de Delphi, né? Eu gostei bastante de como esse oráculo foi apresentado, porque para mim é muito mais assustador você apresentar o oráculo com algumas formas ali que lembra que, de fato, o oráculo foi uma mulher, do que você apresentar uma múmia lá qualquer que parece mais um cadáver do que qualquer outra coisa. Então, pra mim, essa semelhança com um ser humano foi muito bacana. Eu não vi como algo negativo também. E essa cena do oráculo, ela foi dividida em dois momentos, né? Lembra? A gente tá falando aqui das decisões criativas que ajudam no audiovisual. Você dividiu ali a profecia em dois momentos específicos, pro Percy lembrar, pra gente ir sendo surpreendido, né? Uma coisa assim que eu acho que falta muito fã do livro se lembrar dessa informação, que nós, fãs dos livros, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe como os personagens são, a gente sabe quantas sagas tem, as coisas que vai acontecer, só que você tem uma grande parcela de pessoas que estão assistindo essa série que não sabe nada, gente. Então eles têm que ser surpreendidos, você tem que fazer algumas pequenas mudanças, tipo cortar a cena do oráculo no meio, pra que você tente surpreender, né, o público depois, para que você tente induzir o público a pensar alguma coisa, como por exemplo, o Percy convidando o Grover, né, para ir na missão com ele, e você mostrar logo em seguida o oráculo falando que o Percy vai ser traído por um amigo. Você quer induzir o público a pensar alguma coisa, é por isso que você dividiu a cena no meio. Então são mudanças que são para fins de audiovisual. É o negócio que eu comentei no Twitter, né? Você não vai colocar a cena ali da profecia de uma vez, senão você vai desperdiçar ali o potencial dramático numa questão de audiovisual da cena. É melhor que você divida, que você tente brincar um pouco com o público, porque a série tá aí pra isso. Mas enfim, agora a gente vai chegar num ponto que pra mim foi o ponto alto do episódio, mas antes de eu chegar nele, eu preciso fazer uma pequena introdução. Vamos falar sobre expectativas. Qual foi e qual está sendo a sua expectativa com Percy Jackson? A minha expectativa, desde que anunciaram que teria
queria uma série, né, Percy Jackson, eu queria muito que focassem nos dramas. Eu queria muito ver um ponto de vista diferente daquele do livro. Porque vamos nos lembrar aqui também que nos livros de Percy Jackson você só tem o ponto de vista do Percy. Você não tem o ponto de vista da Annabeth, não tem o do Grover, não tem o do Luke ou de qualquer outro personagem. É só o Percy. Então, com a série, você tem essa oportunidade, entende? Você pode brincar com o drama de todos os personagens, às vezes pegar uma coisa que só tá em outro livro e começar a inserir agora. Começa a colocar umas sementinhas daquele drama aqui. Isso te dá a oportunidade de você trabalhar as camadas do personagem e transformar aquele personagem numa coisa que a gente chama de personagem tridimensional. Ou seja, é uma pessoa que tem mais de uma camada. Ela tem vários lados. Para você explorar esses lados, você tem que usar uma artimanha que tem aí em roteiro, né? Um setor, vamos colocar assim em palavras mais fáceis, uma partezinha que existe na construção de narrativa, na construção de roteiro, que se chama narrativa psicológica. É um termo que eu falo muito aqui no canal, porque profissionalmente é no que eu me especializei, né? Quando eu tava lá estudando audiovisual e tudo mais, eu me especializei em duas coisinhas: cinematografia, que seria direção de fotografia aplicada no cinema, e narrativa psicológica, que é essa questão da escrita, que foca ali bastante nos valores, na moral do personagem, nos traumas dele e na construção desses personagens. A narrativa psicológica, ela foca em coisas que muitas vezes não vai estar no roteiro. Por quê? Porque você tem que pensar, né, você como um escritor de narrativa psicológica, você tem que colocar ações ali no meio que justifique o trauma de um personagem. Você não pode simplesmente colocar ele falando: ah, eu estou triste. Ah, fiquei triste que você disse isso. Não, você tem que demonstrar. Audiovisual você tem que ver, você tem que demonstrar aquilo e muitas vezes você vai usar uma ação pra isso. Então, por exemplo, você teve algumas cenas de narrativa psicológica nesse episódio que foram fantásticas. O Percy devolvendo o boné da Annabeth na mão dela. O Grover mentindo que ele era o sátiro protetor ali da Thalia. A Annabeth parecendo indiferente com a ideia ali do Percy enterrar o boné dela junto com a cabeça da Medusa. Essas cenas você vê que eles não estão falando dos sentimentos deles, mas eles tomaram uma decisão que afeta diretamente a psique deles. Você pode supor aí que você construir uma narrativa psicológica convincente é algo difícil. E também é uma baita responsabilidade para um roteirista, porque assim, é uma coisa que eu até já fiz um vídeo especial sobre isso aqui no Plantão Geek, que a narrativa psicológica é aquela responsável por fazer você gostar de algum personagem, de você apoiar algum casal, de você detestar algum outro personagem, odiar ele, quer que o personagem morra e esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse tipo de narrativa, ele cria pontos relacionáveis com o telespectador. Ele mostra pra você que tá assistindo que aquele personagem tem algo em comum com você, ou então algo que você gostaria de desenvolver em si mesmo, uma qualidade que você admira. E o oposto também acontece, um defeito, né, algo que você detesta em alguém também pode aparecer num personagem e você pode detestar ele por conta disso. Então esse episódio focou muito nessa questão de narrativa psicológica e essa era justamente a minha expectativa com a série de Percy Jackson. Talvez seja por isso que eu não esteja tão incomodada com algumas mudanças. Eu acho que a expectativa é de cada um e cada um cria da sua forma, né? Tem gente, por exemplo, que gostaria de ver mais cenas de luta em Percy Jackson e tudo bem, totalmente válido, né? A sua expectativa. Só que eu não estou sentindo falta, até o presente momento, né? Desse episódio, eu não tô sentindo falta de cenas maiores de luta e esse tipo de coisa. Porque eu quero ver aquilo que eu não vi no livro, que seria essa parte de narrativa psicológica mais aprofundada. Essa oportunidade de você ter outros pontos de vista. E considerando o tempo que foi dado para cada episódio, eu prefiro muito mais que tenha uma narrativa psicológica bem trabalhada do que uma cena de 5, 6 minutos de uma luta. Isso é claro, gente, lembrando, Miss, né? Giovana, eu prefiro dessa forma, né? Você pode, inclusive, comentar aí embaixo qual forma que você prefere, né? Quais que foram as suas expectativas e tudo mais. Esse episódio, particularmente, eu achei riquíssimo de diálogo, sabe? Todos os diálogos desse episódio, todas as conversas, tem alguma informação. Tem algo, assim, que desenvolve o personagem ou a dinâmica entre os três. Por exemplo, o Grover, que é um personagem que eu super elogiei nos episódios anteriores, ele continua sendo um destaque muito grande aqui pro trio, a partir
partir do momento que ele mostra que ele tem muito medo de falhar novamente, né? E se ele falhar? E se ele não conseguir manter a promessa dele pra Sally Jackson? Ele omitiu pro Percy que ele era o sátiro protetor ali da Thalia. Ou seja, também era um filho dos três grandes, né? A Thalia era filha de Zeus e ele não conseguiu proteger. Dá pra ver nitidamente que o Grover tem medo que a história se repita, né? Ao mesmo tempo que ele tenta ser ali um mediador entre o Percy e a Annabeth, que ficam brigando o tempo todo. Isso, inclusive, me leva pra um outro ponto que eu amei muito que fizeram na série e não tem essa ênfase tão grande no livro, parece que eles dão mais esquecida, às vezes, que o Grover foi o sátiro protetor da Annabeth primeiro. Isso é uma informação que tá ali presente no livro, só que eles não focam nisso, eles não dão tanta ênfase na relação que a Annabeth tem com o Grover. Parece que isso funciona de backstory e depois não tem função nenhuma na história, enquanto na série eles arrumaram isso. Olha só como essa dinâmica é boa do trio, todo mundo é relacionado com todo mundo ali. Então eu gostei muito daquele diálogo, né, que o Percy e a Annabeth estão brigando, e o Percy percebe, né, desde o começo do episódio, que a Annabeth toda hora ela fala: Grover, fala ali pro seu amigo, não sei o quê. Grover, faz isso. Grover, fala aquilo. Por que que ela tá recorrendo tanto ao Grover? E aí depois ela joga na cara do Percy. Ela fala: ele foi o meu sátiro protetor primeiro. Ou seja, eu tenho uma relação com ele também. O Percy tava achando que ia ser tipo um 2 contra 1, entendeu? Sendo que não. E o próprio Grover não quer ser colocado nessa posição, inclusive. Eu gostei também, por parte da narrativa psicológica da Annabeth, de você mostrar uma menina que faz 5 anos que não pisa no mundo normal, né? Então você tem esse momento que você mostra ela sendo super responsável, ela ditando ali como é que as coisas devem ser feitas e tal, sendo colocada como uma líder de quest, mas ao mesmo tempo, quando essa menina tá sozinha no mercado, ela tá comprando um monte de bala, sabe? Pra te lembrar que ela ainda é uma criança. Uma criança emocionada nesse mundo novo. Inclusive, eu acredito que ela teve a indecisão ali das balas, porque ela não tava conseguindo ler a embalagem, tá? Isso é uma interpretação minha. Eu acho que eles estavam tentando exibir ali também a dislexia da Annabeth, porque ela também é uma personagem disléxica. Então você vê uma cena simples de poucos segundos, tem vários significados possíveis diferentes. Eu gosto disso, é isso que eu tô atrás na série de Percy Jackson. A gente já mencionou aqui brevemente no jogo de câmeras que fizeram pra mostrar algumas das inseguranças da Annabeth, né, enquanto ela tá andando naquele ônibus. Você explora um pouco mais da relação dela com a mãe, né, de como ela valoriza a mãe e tudo mais, gerando até algumas dúvidas, né? Você vê que ela protege bastante a mãe, mas ela não tem contato com a mãe. Essa cena, inclusive, é muito boa, né? Você tem uma conversa ali do Percy com ela, que o Percy, assim, como quem não quer nada, ele foi muito ingênuo, tadinho. Ele vai falar: por que que a gente não liga pra sua mãe, pra ela ajudar a gente? Tipo, não, ela não é tão próxima assim, só que não tinha como ele saber disso, porque a Annabeth protege tanto a mãe, ela tem um presente da mãe, toda aquela coisa, que parece que ela é próxima da mãe, mas ela não é. Isso diz muito dessa narrativa psicológica dela, essa necessidade de você querer orgulhar os pais, né? Quais são as figuras da família dela que estão presentes ou não na vida dela? Isso são coisas que vão desenvolver mais nos próximos episódios, mas as sementinhas estão todas aqui. E por último, o lado da narrativa psicológica do Percy bate muito nessa insegurança referente à profecia, que é uma coisa que corrigiram na série também, porque no livro o Percy só começa a pensar nessa questão de traidor, da profecia e etc, quando já passou da metade, tá quase no fim do livro, parece que o Percy lembra, ele: tem o traidor, né? Falou que alguém ia me trair e tal. Isso é um negócio que só bitola o Percy no final do livro. E eles já colocaram agora pra você tentar ali exercitar a dinâmica do trio, né? Pra você mesmo, telespectador, que não conhece a história de Percy Jackson, ficar pensando: nossa, quem é que vai ser? Como é que isso vai funcionar? Então isso foi uma mudança muito bem-vinda também, do Percy já ficar inseguro em relação a essa profecia. Você alimenta novamente essa sensação dele de solidão, né? Esse link muito forte que ele tem com a mãe dele, com aquela frase que ela disse lá no primeiro episódio, que nem todo monstro parece um monstro, que se encaixa em muitas situações diferentes da saga inteira, inclusive, nem é só apenas sobre a Medusa, mas se encaixa em várias coisas diferentes. Então muito bacana você ver o Percy exercitando isso que a mãe dele disse pra ele, né? Funciona também como um link direto ali de importância do Percy para com a mãe dele. Cria dúvidas do grupo, né? Você vê que tem uma cena que a Annabeth chega pra ele e fala: pera, a sua mãe tá viva,
Então você tá nessa missão pra quê? Pra salvar sua mãe ou pra fazer ali o que precisa ser feito, o rolê com o raio mestre? Então tudo isso é narrativa psicológica. Isso tudo aconteceu pra você desenvolver o máximo possível com o pouco tempo de tela que você tem, os personagens ali. E eu prefiro que foque nisso, né? Como eu falei, minha visão, minha opinião, eu prefiro muito mais que foque nisso do que em treta. Eu gostei que pra mim colocaram praticamente uma outra referência ao Blackjack, né? Ele aparece rapidinho. Pra mim é o Blackjack, gente. Sinto muito, mas pra mim, eu sei que tem vários Pegasus aí possíveis, mas você colocar um Pegasus preto ali, os fãs vão associar com Blackjack, então gostei de ver ele, achei muito bonitinho os cavalinhos. Eu gostei que também tem uma referência a Cálice dos Deuses, que é o livro mais recente aí do universo do Rick Riordan. Eu acho legal que tem essa entrevista que o Rick Riordan vai e menciona que teve muitas cenas do livro novo dele que ele escreveu enquanto ele tava fazendo o roteiro da série. Então, assim, os atores da série inspiraram ele em muitas cenas do livro novo. E a gente conseguiu ver ali nitidamente uma dessas cenas, né? Quando você tem o Percy mencionando que ele quer a Annabeth na missão ali, porque se ela precisar empurrar ele de um penhasco, ela vai fazer isso sem hesitar. E isso é literalmente uma cena de Cálice dos Deuses, a Annabeth empurrando o Percy de um penhasco sem hesitar. Por último e não menos importante, eu gostaria de dar uma ênfase aqui na direção de arte e na fotografia, porque, meu Deus, que dracmas bonitinhos, que sapato alado da hora. Vocês perceberam que os cadarços do sapato, eles formam as asas? É uma coisa linda, eu gostei muito da animaçãozinha que fizeram. Eu falei, meu Deus, eu quero um sapato desse. Então eu achei tudo muito bonito, as cenas do Empório da Medusa são muito boas, principalmente porque tem um lance de fotografia ali, que você vê o trio lá dentro, né, na parte inferior ali do Empório, e tá tudo com tons frios, né, tá aquela coisa de suspense, aquele ar do desconhecido, né? Você não sabe o que vem por aí. Aí quando a Medusa começa a descer as escadas, que o perigo está se aproximando, você começa a colocar um fogo aparecendo ali e os tons cinzas, né? Os tons frios que estão ali na cena vão virando tons quentes, pra mostrar literalmente o perigo da cena, né? Então, assim, a fotografia continua nota 10 em Percy Jackson também. E eu queria dar destaque, né? Que a melhor cena do episódio pra mim foi uma que, ó, meu Deus, que surpresa, focou em narrativa psicológica, que é quando o Grover simplesmente dá um piti ali falando com o Percy e com a Annabeth, porque o Percy acaba falando, por exemplo, que ele só chamou a Annabeth porque ele acha que ele nunca vai ser amigo dela, e você consegue perceber que isso atingiu ela de alguma forma, né, porque ela tava esperando essa oportunidade a vida toda. Aí você tá falando que ela só foi chamada porque ele acha que não vai ser seu amigo, né, pra uma pessoa como a Annabeth, que tem dificuldade de fazer amizade, que também se sente sozinha e todas essas coisas, deve ter sido meio difícil de ouvir isso. Tanto que o Percy pede desculpa ali, né, meio que na surdina, quase que imediatamente. Outra coisa é a Annabeth meio que destratar essa preocupação, né, do Percy com a mãe dele. Tipo, você tá nessa missão pra você resgatar a sua mãe? Tipo, como se fosse um absurdo. E o Grover dá um piti. Eu amo essa cena, que ele simplesmente vira pro Percy e fala, você tá pedindo pra ela se desfazer do boneco, é o único vínculo que ela tem com a mãe. Você tá ficando maluco? Ao mesmo tempo que ele olha pra Annabeth e fala, você tá realmente querendo que ele cague pra mãe dele? Tipo, é lógico que ele vai se importar, entre várias outras coisas que o Grover faz nessa cena, e ele faz muito bem. Quando ele terminou de falar ali, eu comecei a aplaudir. Então, pra mim, essa foi a cena de destaque aí do episódio. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, gosta de série, e também, é claro, né, que está acompanhando Percy Jackson, gosta muito da saga aí. Manda esse vídeo pra galera, pra gente tudo debater sobre o episódio, ser uma coisa bem legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!